paz do Senhor. Eu sou a pastora Vera, da Palavra da Fé, do Ouro Fino. E nessa tarde, eu quero deixar uma palavra ao teu coração. A palavra de Deus diz em Isaías 44, agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará no nome de Jacó. Outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. O que me chama a atenção na palavra do Senhor nos dias de hoje, diante de tudo que nós estamos vivendo, essa pandemia, quando o Senhor fala que Ele vai derramar torrentes de água sobre a terra seca. Nós, olhando a natureza, podemos ver até mesmo no Nordeste, né, que é o lugar de mais seca no Brasil. As terras são rachadas, que não servem para plantio, são terras secas, muito duras para se cavocar. E olhando para a palavra de Deus, quando o Senhor fala, derramarei água, torrentes de água na terra seca, para nós, como somos nós, igreja do Senhor, a terra seca somos nós, né? E olhando para nós, o porquê que muitas das vezes nós ficamos como terra seca diante da palavra do Senhor? Nós ficamos sem a água viva. Nós ficamos sem beber da fonte da água viva. Nós ficamos sem a pessoa de Jesus em nossas vidas. Quando nós observamos que nos afastamos da palavra de Deus, já não fazemos nossos devocionais como nós tínhamos que fazer, já não oramos mais o quanto nós tínhamos que orar, já não adoramos como nós o adorava no início de tudo. E quando nós observamos, nós estamos nos afastando sem perceber e olhamos que os princípios que antes você era uma terra fértil, uma terra que florescia, uma terra que dava fruto, os princípios que ardiam no coração já não arde mais. A terra, ela se parte, ela se racha, ela começa a ficar uma terra sem esperança, uma terra sem expectativas na vida, uma terra que não pode se cumprir um propósito de um plantio, de uma grande colheita. E observamos que quando ela se racha, ou seja, quando nós começamos a criar as rachaduras em nós como terra seca, é quando nós começamos a se afastar dos princípios da palavra de Deus. Já não fazemos questão mais de estar lendo a palavra, nos edificando, nos santificando. E quando nós se partimos, nós começamos a priorizar coisas no mundo que nós já não priorizava mais. Voltamos aos velhos costumes que nós já não fazia mais. E quando a pessoa ela vê, ela se afastou dos preceitos do Senhor. Ela se afastou da água viva. Ela se afastou do pão da vida. Ela até conhece a água viva, ela conheceu o pão, ela se alimentou, mas hoje ela já não bebe mais. E ela começou a ficar seca, ela começou a ficar vazia. E dentro da palavra de Deus, é algo tão extraordinário, porque o Senhor fala aqui que Ele derramará torrentes de água sobre a terra seca. O Senhor, Ele tem desejo de fazer você que se sente como terra seca, vazio, que se afastou dos princípios
dos propósitos de Deus um dia. O Senhor, Ele deseja de derramar água novamente, água viva sobre o teu interior, para que você volte a fluir rios de água viva, para que você volte a ter vida em Cristo Jesus, para que você volte a dar fruto, para que você volte a adorá-lo em espírito e em verdade. E nós olhamos algo tão extraordinário da palavra de Deus. De repente você pode estar falando, pastora, mas eu me afastei, eu me tornei essa terra seca, e eu me adaptei ao mundo, às coisas que não têm valor, eu me afastei dos princípios de Deus, dos valores de Deus. E eu não sei como voltar a beber da fonte da vida. E a palavra de Deus, ela nos ensina que quando nós confessamos nossos pecados, nós nos arrependemos de todo o nosso coração, nós apresentamos frutos dignos de arrependimento. Você pode estar me perguntando, como, pastora? Frutos dignos de arrependimento? Se você for ler o livro de Esdras 10, o povo restaurou o templo do Senhor. Mas quando eles foram ler a Torá, e eles viram que eles tinham pecado contra Deus, eles se arrependeram de todo o coração e mudaram de direção. Eu queria que, se você puder acompanhar comigo nessa leitura, eu queria ler para você em Esdras 10, que fala assim. Eu vou ler para você o versículo 2, que diz assim: Então Secanias, filho de Giel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Quando nós se afastamos dos princípios, nos afastamos da comunhão com o Senhor, mesmo que você tenha transgredido a lei, a palavra de Deus, mesmo que você tenha se afastado, ainda há esperança. E como falei, como voltar, como me arrepender e apresentar ao Senhor frutos dignos de arrependimento que a palavra de Deus fala. Aqui eles falam que agora, pois, façamos aliança com nosso Deus e que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandato do nosso Deus. Façamos segundo a lei. É algo tão extraordinário que eles abandonaram as mulheres estrangeiras porque era pecado. Eles deixaram os seus filhos ir embora. O arrependimento, ele causa dor. Não é remorso, ele causa dor. Para nós retornar, dar essa volta novamente à vontade do Pai, nós precisamos abandonar o que nós estávamos fazendo de errado. Nós precisamos literalmente abandonar o pecado. Se eu estava saindo com alguém errado, eu paro de sair com alguém errado. Eu volto ao Senhor. Se eu voltei a beber ou fumar, eu paro e eu volto ao Senhor. Volta-se com um coração arrependido, porque o arrependimento, como eu já falei, dá dor. E você precisa renunciar a algo na tua vida, que é o pecado. É voltar à origem, é voltar à essência da palavra de Deus. E quando você volta à essência da palavra de Deus, você volta a buscar Ele com um coração rendido, com um coração puro, na presença do Pai, e você começa a receber novamente a água viva no seu interior. Você começa novamente a se encher do Espírito de Deus.
Aí você começa novamente a receber os dons do fruto do Espírito. A paz que você já não tinha mais, você começa a receber, o amor. Você começa a voltar a ser uma pessoa mansa, receber a temperança. E você começa a receber novamente, os propósitos começam novamente a ser cumpridos em sua vida. Você começa novamente a frutificar. Ainda há esperança para aqueles que se desviaram do propósito de Deus. Ainda há esperança à terra seca. O Senhor, Ele quer derramar torrentes de água. O Senhor, Ele quer abençoar a tua posteridade. O Senhor quer mudar a tua história, a tua família, a tua geração. O Senhor quer que você volte, filho. O Senhor quer que você volte a frutificar, a dar frutos de honra a Ele. O Senhor, Ele deseja formar em você um manancial de água. Amém? Que essa palavra fique no teu coração e que você se deixe novamente o Senhor fluir no seu coração. Que você consiga deixar o Senhor te conduzir como Ele te conduziu um dia. E você voltar a jorrar água no seu interior, água da vida. Voltar a ser frutífero na presença do Pai. Eu queria poder orar com você nessa tarde. Se você puder colocar a mão no teu coração, você que tem se sentido terra seca, você que tem se afastado da palavra de Deus, se afastado do Espírito Santo, tem feito a tua vontade, o desejo da tua carne, que tem gritado o que você quer e não mais o que a palavra tem ordenado você fazer, você viver. Coloca a mão no teu coração nessa tarde, que o Senhor quer transformar a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por essa pessoa que aceitou essa palavra, Senhor, na vida dela. Deus, em nome de Jesus, que a pessoa venha ter a força, Espírito Santo, que o Senhor dê força para que haja um verdadeiro arrependimento e que haja um verdadeiro retorno para se cumprir a tua palavra. Que essa terra seca, Senhor, volte a receber a água do teu Espírito, que volte a ter intimidade com o teu Espírito e que volte a ser conduzido segundo a tua palavra. Em nome de Jesus. Que você tenha uma tarde abençoada por Deus e que você possa realmente ter o verdadeiro arrependimento para que você volte a frutificar